Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, sem enrolação, vamos direto pro vídeo, vamos direto para as informações, porque tem muita atualização importante, muita coisa acontecendo. Fiquem comigo até o final, não saiam que eu vou atualizar tudo que está rolando, todas as últimas informações, últimas notícias de agora do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá, vamos direto ao vídeo. É o seguinte, o Luca, nosso queridíssimo Luca, né, joia da base, tem rumores aí, sondagens de que ele está sendo monitorado pelo Borussia Dortmund. Ponta Luca, né, que deu uma sumida do São Paulo, teve algumas questões, mas deu uma sumida, e aí o São Paulo recentemente contratou o Arthur, que tá jogando uma barbaridade, independente, né, de ser ponta direita. O Luca joga pela ponta esquerda, mas já jogou pela ponta direita, muito mais um ponta esquerda. Mas o São Paulo contratou o Arthur, contratou o Ferreirinha, né, chegou um novo Ferreirinha no São Paulo, tô brincando, né, mas o Ferreirinha voltou a jogar muito bem, está destruindo no São Paulo, e tem agora um novo cara aí que é o TT, que joga uma barbaridade e é outra joia da base. É até injusto falar isso, mas pra mim o TT tem até mesmo mais potencial do Luca, que tá na seleção. Mas o Lucas antes mesmo ele já tinha dado uma sumida do São Paulo, né? Mas a 0 de jogo. É até meio injusto eu falar isso, mas se eu pudesse apostar no Luca ou no TT, eu apostaria hoje no TT, pelo começo dos dois. Mas o Luca, ele também é um excelente jogador que pode vir a vingar muito no São Paulo. Mas o que nós estamos vendo, tem uma possível, né, tem uma tendência dele ir pro Borussia Dortmund ou algum clube da Europa. Nesse momento eu negociaria. Acho que o Luca ele pode sim vingar, né, vir a jogar muito no São Paulo, tem muito potencial para isso, mas se viesse uma proposta atrativa, algo de muito positivo para o São Paulo, algo que valesse a pena, um negócio que valesse a pena, nesse momento eu não desconsideraria negociar, vender o Luca para pegar um valor interessante, uma vez que o Ferreirinha voltou a jogar muito. Nós temos o Arthur na direita, Ferreirinha voltou a jogar muito, e tem o TT, que é muito forte, muito bom jogador, pedindo passagem. Então é claro que eu acho que o Luca poderia sim render muito ainda no São Paulo, tem um grande potencial, mas na questão, pelo momento que vive o São Paulo em relação a negócio, não acharia ruim se tivesse uma proposta, se o São Paulo negociasse o Luca por um valor muito satisfatório. Eu acho que seria bacana nesse momento pelo contexto atual. Arthur, Ferreirinha, TT, que é um cara que é aquilo que eu falei, eu não quero, é estranho falar isso, e eu não quero realmente parecer injusto em relação a isso, mas pra mim o TT hoje, ele é um cara que, se eu pudesse apostar, você tem o TT e o Luca, eu gosto dos dois, tá? Gosto muito dos dois, mas se eu pudesse apostar no TT ou no Luca, pra qual que você acha que vai ser mais jogador? Eu acho que o TT hoje vai ser mais jogador que o Luca, então eu negociaria. Mas acontece que tem aí gente, não é oficial, tá? Não chegou proposta oficial. Tem rumores, sondagens, um possível monitoramento do Borussia Dortmund pelo Luca. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Galera, São Paulo fechou um novo patrocínio, né? Bacana isso. Olha lá, o Conselho aprovou o acordo com a Unicesumar, uma nova patrocinadora de calções. O vínculo será válido até 2028. O São Paulo vai receber cerca de 7,75 milhões, né? Quase 8 milhões de reais por esse negócio aí, por esse patrocínio nos calções do time. Muito bom, né? Isso é sempre muito bem-vindo, né? Vamos torcer e esperar que essa nova gestão, se é assim que nós podemos dizer, está fazendo ali o que for de melhor para o São Paulo, seja em relação a patrocínio, novos negócios, os novos contratos, mas aí tá aí. Qual que é o nome? Unicesumar, uma patrocinadora do calções do time, vai render um pouco menos que 8 milhões de reais até 2028. É assim, são 2 milhões,25 em 2026, 2 milhões e meio em 2027, 3 milhões em 2028, quase 8 milhões o valor total. Vamos torcer para que
esses negócios estejam acontecendo da melhor forma possível pro São Paulo. Vamos tentar dar eu sei que é muito difícil, mas vamos tentar dar um voto de confiança para essa gestão, para essa diretoria, né? Galera, pegou de forma completamente surpresa. São Paulo assina seu vínculo com o Isaac, faz a renovação, faz assegura, né, ali, faz a renovação, assina com o zagueiro Isaac, menino muito promissor da base, até 2030. Aquela multa milionária, né, de 100 milhões de euros, que é muito mais uma multa de segurança para o São Paulo poder aumentar a barganha nos seus atletas, nos seus jogadores em vendas futuras. São Paulo sempre faz isso com os jogadores da base e tá certo, para poder aumentar cada vez mais o valor. Não adianta, né, fazer isso e vender o cara por 30 milhões igual fazia o Casares, né? O Belmonte lá e o Casares falando que tava maravilhoso, vendia por 10, 15 milhões, 30 milhões e falava, não, é isso mesmo, tá maravilhoso. Não pode fazer isso. Eu estou esperando e isso precisa mudar, porque os valores mudaram. Qualquer jogador fraquíssimo de outros clubes, seja jovem e até mesmo jogadores mais velhos, cobram uma fortuna. Então o São Paulo precisa, quando é jogador da base, precisa cobrar uma fortuna, e qualquer jogador pé de rato também, o São Paulo precisa cobrar uma fortuna. Vimos aí recentemente Savarino, né, super valorizado. Qualquer jogador pro São Paulo, qualquer jogador, você fala assim, pô, eu queria um Canóbio, 100 milhões, né, é preço de Real Madrid o Canóbio. Então é ridículo, é patético, mas os caras estão fazendo isso. Então o São Paulo precisa fazer isso. Qualquer jogador nosso, qualquer jogador fraco nosso, tem que colocar o preço lá em cima. Você pega um jogador tipo... Quem aqui? Quem que tá meio esquecido? Um André Silva. Digamos que o São Paulo vai querer vender o André, ou algum time mostra interesse no André Silva. Acho meio difícil, mas algum time mostra interesse no André Silva. Tem que colocar 30 milhões de reais, 35 milhões. Estão pedindo esses valores aí em qualquer jogador. Então o São Paulo está certo, acabou de assinar de forma surpreendente com o Isaac, fez a renovação do vínculo, né? Até 2030, aí nesse contratão profissional com um jogador muito promissor da base, e quando for vender, se for vender, tem que colocar o valor lá em cima. Tem que colocar o valor lá em cima, principalmente para jogadores novos, para molecada nova. Isso não pode continuar da forma como vinha sendo feito, mas eu tenho esperança que vai melhorar. Vimos uma supervalorização, esse interesse do Flamengo de querer levar o Marcos Antônio, não é nosso, não é da base, mas o São Paulo fez linha dura, supervalorizou o jogador, colocou o valor lá em cima, tá certo. É que o Marcos Antônio ele joga muita bola, mas tem que fazer isso com qualquer jogadorzinho. Tem que fazer isso com o Tapia. Cuspiram na nossa cara aí com um monte de jogador ridículo, falando que valia uma verdadeira fortuna. Então o São Paulo precisa fazer isso também. E com a base, aí tem que lucrar cada vez mais. Jogador da base, se vender mal, vendeu muito mal um jogador que não tava vingando, tem que ser 60, 70 milhões de reais para ser uma venda péssima. Venda ali padrão tem que ser 90, 100 milhões no mínimo de reais para jogador abaixo dos 22, 23 anos. Isso é mercado, tá sendo assim com todo mundo. Então o São Paulo precisa fazer isso. A boa é que tem aí o Isaac, toda essa polêmica com o Arboleda, né? E agora tá aí o Isaac, pedido passagem. Vamos falar do Arboleda para matar esse assunto já? E aí a gente continua falando das outras questões. Tá aí o Isaac, já pode jogar, garoto muito promissor, zagueiro muito promissor que pode ser testado. E aí o Arboleda, gente, a história é escabrosa. A história é escabrosa e fica cada vez pior. Então o Arboleda, ele, assim, pra mim, gente, de verdade, eu acho que nós nunca vamos saber da história total. Pode ser que o Arboleda não esteja 100% errado. Eu não confio na gestão, na diretoria com o que faziam. Estão chegando várias coisas. Parece que a coisa era feia. E o Arboleda, da forma como ele saiu, que não volte mais também, né? Isso é time de futebol, né? Envolve paixão, envolve sentimento. Então, eu não sei. Acho que nós nunca vamos saber da história completa. Vamos ver, né? Se rolar, óbvio que eu vou falar aqui. Acho que nunca ninguém vai saber de tudo que aconteceu, mas é estranho, né? É muito estranho. Lamento, porque pra mim era um excelente jogador, um excelente zagueiro. Poderia ter um encerramento, uma história muito maior no futebol, até mesmo no São Paulo. Um encerramento muito melhor, uma história muito bonita que se encerra de uma forma assim completamente obscura, né? E que eu coloco em dúvida, sim, o amor do Arboleda pelo São Paulo.
todo o respeito por nós, pela torcida, eu coloco sim um pouco à prova. Eu coloco, independente da cagada que deu, eu coloco um pouco à prova sim algumas questões do Arboleda em relação ao São Paulo. Então assim, eu tô pegando bem leve aqui, viu, gente? Tô pegando muito leve com essa história. Então assim, acabou. Assina logo a rescisão. São Paulo tá colocando prazo pra assinar a rescisão. Estão falando aí que ele tinha coisa da diretoria. Se falar alguma coisa de mim, eu vou falar porque eu tenho coisa da diretoria. Então assim, a história é escabrosa. O que vai chegando, parece que vai sendo cada vez pior. Né? Vai só piorando a história. Parece que não tem bonzinho nessa história. Parece que não tem bonzinho nessa história e eu tô pegando muito leve aqui com o Arboleda. Mas assim, saudade zero. Muito bom zagueiro. Assim, da forma como ele saiu, que não se apresente nunca mais. Eu não quero nunca mais ouvir esse nome na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Então, só esperando encerrar em relação a isso. E tem o Isaac aí agora, tem o Tolói, Dória, tem o Alan Franco. O titular a gente acha que é Alan Franco e Sabino, né, hoje. Mas tem aí o Tolói e o Dória. O Tolói é meio doidão, o Dória também não tá bem. O Dória jogou muito mais que o Tolói na carreira, né? Dória é um excelente zagueiro, não tá bem no São Paulo, vamos torcer pra encaixar, né? Tem o Tolói aí, o Tolói evoluiu, né? Eu sempre achei ele horroroso, ele deu uma evoluída, então vamos pra frente. Chega de Arboleda, né? Chega de Arboleda. Galera, Rodrigo Nestor, o Nestor hoje dá pra gente ver que nós temos um alívio, né, o que aconteceu com o Rodrigo Nestor, mas o Nestor ele foi por muito tempo um dos principais do São Paulo, e não era em campo. Em campo ele nunca foi principal, ele jogou bem uma Copa do Brasil, porque o Dorival ele encaixou muito bem o time, mas o Nestor ele vinha com um discurso atrás dele de que ele era um craque, de que ele era um cara completamente decisivo, necessário pelo São Paulo. Agora, nós temos, e o que pra mim nunca foi verdade, por mais carinho que a gente tenha pelo Nestor, fez gol na final, ficou um cara muito icônico, muito emblemático no São Paulo, principalmente por essa divisão de opiniões, né? Acontece que agora nós temos jogadores muito melhores que o Nestor a zero de jogo, muito mais promissores, porque veio de uma base Nestor, Igor Gomes e Sara. Pra mim o Nestor um pouquinho melhor que o Igor Gomes horroroso, e o Sara acho que o tempo tá inocentando do Sara, né? No São Paulo, pra mim, ele não entregou o que entrega hoje. Tudo bem, ele poderia ser muito novo, mas assim, nenhum dos três me deixam saudade pelo que jogaram no São Paulo. O Sara pode estar bem lá fora hoje, mas no São Paulo nenhum deixa saudade. Acontece que isso era uma safra, Nestor, Igor Gomes e Sara. Agora, nós temos, e o Nestor, por exemplo, já jogou. Começou de primeiro volante no São Paulo, jogou de segundo volante, meio atacante, alguns jogos em pardalzice de técnico ponta. Nestor ele é um meio campista, fez tudo já, primeiro volante, segundo volante, meio atacante, fez tudo. Hoje nós temos, olha aqui, eu até anotei aqui, Matheus Ferreira, jogador da base muito promissor que veio do Vasco, primeiro volante. Já vi muitos de vocês te digam que ele tá jogando de meio atacante. Quando o jogador é novo, quando o jogador ainda não chegou no profissional, ele joga em várias posições. Joga em primeiro volante, segundo volante, meio atacante, joga em várias posições. Esse Matheus Ferreira, ele tem muito potencial. Ele tem muito potencial pra jogar de meio atacante, mas ele veio como um primeiro volante, segundo volante, é um meio campista. Pra mim, será muito melhor que o Nestor e que o Igor Gomes na carreira. Matheus Ferreira, tá aí. Tem o Negruti, Jorginho. O Matheus Ferreira ainda não jogou no profissional, né? Não chegou a jogar ainda. O Negruti já jogou. Então o Negruti ele é um cara que pede passagem, um primeiro volante, segundo volante. Jogou de zagueiro com o Crespo, né? Também nas pardalzices. Mas Matheus Ferreira, Negruti, Jorginho, que joga uma barbaridade pedindo passagem. Nós temos o Hugo Leonardo, tudo meio campista. Tem o Pedro Ferreira, menino novo, Pedrinho Ferreira, meio campista também. Esse aqui mais um meio atacante. Esse aqui não é um primeiro volante, nem um segundo, é um meio atacante mesmo. Então percebe que hoje nós temos uma safra muito melhor. Tivemos atacantes espetaculares que não souberam ser aproveitados no São Paulo, como o William Gomes e o Henrique Carmo. Temos agora o Rian Francisco e o Paulinho. Então nós temos aparentemente uma safra muito melhor. E que não é jogada a responsabilidade como era nas costas do Nestor, do Igor Gomes, do Sara. Toda a importância que os técnicos davam pra eles. É tipo assim, vocês não estão entendendo. Davam a entender que
a esperança era esses jogadores. Se eles não jogassem, iria acabar o São Paulo, que eles eram a esperança máxima do São Paulo, e não era verdade. A carreira do Nestor mostra isso. Então agora o Roger Machado tá ali, beleza. Olha quanto nós temos. O Roger Machado, inclusive, precisa começar a colocar esses jogadores da base, principalmente do meio campo, que tem muito. Mas ele tá ali. Bobadilha, Marcos Antônio, o Danielzinho. E tem toda essa leva de jogadores da base. Tem o Cauli, que é mais um meio atacante também. Mas tem toda essa leva de jogadores da base pedindo passagem. Jorginho, Hugo Leonardo, até mesmo o Matheus Ferreira. São muitos jogadores com muita qualidade e características diferentes nesse meio campo. Então a situação melhorou muito. Porque o Nestor, ele é de um passado muito recente, se a gente for ver bem. E é um cara que não vingou. Nestor e Igor Gomes não era essa Coca-Cola toda que falavam e a gente sacava. Principalmente aqui eu falava e eu sabia. Até mesmo o Sara. O Sara, ele teve uma reviravolta na carreira dele, mas tá saindo agora. O tempo tá inocentando não, é muito forte, mas o tempo tá melhorando o Sara. Então assim, nós temos um potencial para ter jogadores melhores que o Nestor agora. E é um cara que tá aí no mercado. O São Paulo acabou de negociá-lo com o Bahia. Então, para mim, a impressão aí, as movimentações do meio de campo são as melhores possíveis com o que nós já temos aqui. Isso pra mim é muito bacana. E galera, Rian Francisco voltou, né? Eu tô vendo que tem muitos me falando, te digo, já tá queimando o André Silva. Não é isso, galera. Só que o André Silva, eu não quero queimar o André Silva. Inclusive, né, eu sempre achei ok o André Silva no elenco do São Paulo. E eu não tô querendo queimar o André Silva. Muitos se ofenderam comigo. Eu não tô querendo queimar o André Silva, é que ele tá horroroso. E o Rian aqui, não é só porque o André Silva tá horroroso. O André Silva poderia estar até numa boa fase, o que não está acontecendo. Mas Rian Francisco e Paulinho, eu vejo um potencial enorme. O André Silva poderia estar até numa fase boa, nós pediríamos o Rian Francisco. E o Rian Francisco voltou. Nosso craque voltou, está recuperado. Tudo bem, foi no Sub-20, São Paulo tá trabalhando com ele para ele ganhar mais ritmo. Só que assim, o André Silva poderia estar fazendo gol. Ele tá horroroso, o André Silva, mas mesmo podendo estar fazendo gols, ele poderia estar enfrentando uma boa fase. Eu queria ver o Rian Francisco, porque independente do que o André Silva faça, pra mim a carreira do Rian Francisco e até mesmo do Paulinho vai ser muito melhor que a do André Silva. Quando eles tiverem... Quanto que o André Silva tem? 27, 28? Não sei. Mais ou menos isso, né? De 26 a 28 anos, não sei. Ele tinha 26, acho que tem 27, 28 o André Silva. Pra mim, quando o Rian Francisco ou o Paulinho tiverem essa idade, estarão na Europa alta. Então nós precisamos agora desses jogadores. E o Rian mostrou que não tem idade. Ele mostrou estar pronto, nunca se intimidou. Ele é um jogador muito diferenciado. Fora toda a qualidade que ele tem de centroavante, finalizador, segundo atacante, ele pode sim jogar com o Caleri. Ele já mostrou que ele, um pouquinho longe do gol, também joga muito. Eu também acho ideal o Rian de centroavante. Mas ele também pode jogar ali pra testá-lo já com o Caleri. Fica bom também porque ele é rápido. Ele é arisco, ele tem muita qualidade e ele nunca se intimidou. Ele já é um jogador pronto. Então é agora que é pra colocar. Independente da fase do André Silva, não tô querendo queimar o André Silva não. Independente, o Rian tem que jogar agora, porque voltou. E tem que ficar, mas ele tá no Sub-20, uma semana pra pegar ritmo, já coloca ele aí. Esses jogos de Sul-Americana contra esses times horrorosos, já coloca o Rian pra jogar. Se ele tiver 100% fisicamente, já coloca, independente da fase que enfrenta o André Silva. Mas é isso aí, falei ou não falei? Vamos trocando essa ideia e vamos deixando nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí, deixem o like, valeu e até a próxima.